Olá, mais uma vez, nesse terceiro vídeo. Eu queria falar também sobre uma outra crença mormon quanto à questão do casamento. Vamos lá, preste atenção, eu estou ainda na página 7. Bom, aliás, desculpe, página 9. O casamento. Para os mormons, o civil só é válido neste mundo. É necessário casar-se diante das autoridades mormons e em lugar determinado, para que sejam válidos além do túmulo. Além disso, que sejam realizados segundo os preceitos, podem ou não espiritual entre cônjuges. Podem ou não perdurar por toda a eternidade, dependendo da afinidade ou não espiritual entre os cônjuges. A doutrina de Smith contém dois elementos: a pluralidade de esposas e o matrimônio espiritual. Os ensinamentos mormons sobre a poligamia são bem sutis. As almas pré-existentes desde a eternidade estão aguardando por um corpo que lhes sirva como tabernáculo. É dever de todos os mormons providenciar corpos infantis para abrigar a alma. Na eternidade, as mulheres casadas com mormons serão senhoras, e não casadas serão servas. Daí a poligamia diz: libertar o amor, o número de mulheres possível. Para elas, se houve consentimento da esposa, o casamento não significa adultério. Segundo eles, Jesus foi polígamo, casou-se com Maria Madalena, Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Bom, aqui nós temos um problema gravíssimo sobre essa crença mormon em relação ao casamento. Primeiro, a questão da poligamia é aceito pelos mormons. A poligamia nada mais é do que um dos cônjuges ou o homem ter várias esposas. É permitido pelos mormons. Olha que coisa. Uma outra questão. O casamento para o mormon vai além do túmulo. Isso quer dizer que para os mormons o casamento também continuará na eternidade. Continuará na eternidade. Bom, primeiro, em relação à poligamia, Deus é contra a poligamia. A Bíblia fala que casamento é um só. Mas alguém pode alegar: mas Davi teve várias esposas, Jacó teve 4 esposas, Abraão teve mais de uma esposa. Gente, Deus nunca decretou o estado de poligamia. Deus nunca permitiu a poligamia. Cada um tomou as suas esposas porque quis. E todas as vezes, esses personagens que eu citei, Abraão, Jacó, Davi, que assumiram mais de uma mulher, sempre tiveram problemas. Então a poligamia não é algo aceitável por Deus. Segundo ponto, casamento além do túmulo. Mateus 19, a Bíblia diz que um dos cônjuges só poderá casar-se de novo caso alguém vier a falecer. E 1 Coríntios capítulo 7, Paulo vai dizer que o casamento é válido até que a morte o separe. Ou seja, não há casamento ou a continuidade do casamento depois que o casal morrer. E outra coisa, a questão da poligamia. Por que é aceito? Porque um mormon pode se casar com uma esposa que ele ama do coração, mas ele pode ter várias mulheres. No entanto, lá na eternidade, ele só vai ter aquela que ele amou na terra. Bom, o próprio Cristo vai dizer que nós, os arrebatados e os ressuscitados no dia do arrebatamento, seremos como anjos, que não se casam e que não se procriam e não se casam, e não se dão em casamento. Por que como os anjos? Anjos não têm sexo, anjos não têm órgão genital. Se Jesus disse que nós seremos como os anjos, então lá não haverá distinção entre homem e mulher. Seremos todos iguais em um novo corpo. Isso derruba por terra a crença mormon do casamento além do túmulo na eternidade. Não há essa possibilidade. Outra coisa, ainda na página 10, em relação aos anjos. Segundo a crença mormons, os anjos têm um papel fundamental. Vamos lá.
Na página 10, a questão dos anjos. Não são superiores aos homens. Ensinam que os homens chegarão a ser anjos e que os anjos serão seres humanos melhorados, e que o arcanjo Miguel é o mesmo que Adão. Os que não se casam dentro do mormonismo e seus rituais, ou os solteiros, tornar-se-ão os anjos. Os que se casam dentro do mormonismo e seus rituais chegam ao nível de divindade. O mormonismo concede ao homem um posto elevado de Deus e rebaixa Deus ao nível do homem. A queda do homem é aprovada, pois foi uma oportunidade para ter os olhos abertos e um direito para ter a descendência. Os homens estão sempre progredindo e chegam a se tornarem como Deus. Olha que absurdo. Bom, vou tentar dividir em tópicos a questão dos anjos. Primeiro, segundo a crença dos mormons, os anjos, eles são, na verdade, homens melhorados. Gente, anjos é anjos, homem é homem. Não há possibilidade de um homem salvo em Cristo Jesus, lá na eternidade, se tornar anjo. A Bíblia diz que seremos como os anjos, no sentido de sermos assexuados, ou não termos órgão genital. Não que seremos anjos. Isso cai por terra. Outra coisa, os mormons, eles aprovam a queda no Éden. Em outras palavras, eles apoiam o pecado. Eles acreditam, baseado nessa informação, que não existe pecado. Por quê? Porque ao homem e à mulher foi dado o direito no Éden de terem os seus olhos abertos para serem como Deus. Isso quer dizer que por intermédio do pecado de Adão e Eva, nós, no caso os mormons, são pequenos deuses. Gente, Deus é único. Não há possibilidade de um ser humano ser uma divindade. Derrubamos por terra. Então, dentre essas e outras questões, como por exemplo, que Jesus era polígamo, que lá em João capítulo 2, quando ele está naquela festa de casamento, o texto diz que ele foi convidado, segundo a crença mormon, Jesus estava celebrando o próprio casamento com Maria Madalena, e que Jesus teria também Marta e Maria como outras esposas. Absurdo, né, gente? Jesus é santo. A Bíblia diz que Jesus não cometeu pecado. Isso é uma blasfêmia contra Jesus. Bom, enfim, esses são alguns assuntos interessantes sobre a questão dos mormons. Eu também gostaria, ainda nessa videoaula, falar um pouquinho sobre a congregação cristã no Brasil. Bom, todos vocês sabem que a congregação cristã é tido como evangélica, porém vai se confrontar com alguns dogmas, com algumas doutrinas bíblicas. Mas vamos ao resumo da congregação cristã? Bom, na página 10, congregação cristã no Brasil. A congregação cristã do Brasil é uma das seitas pentecostais. Por que pentecostais? Porque a igreja, ou a seita congregação cristã, crer nos dons espirituais, crer em revelações, crer no batismo com o Espírito Santo. Então eles são tidos como pentecostais, que utilizam métodos mais radicais, não admitindo a propagação através do rádio ou televisão e limitando-se a praticar o proselitismo pessoal ou oral. No obstante, possui mais de 900 mil adeptos espalhados por todo o Brasil. A maior parte dos seus adeptos está no sul do país, onde as demais denominações mantêm certa distância dos congregacionalistas por serem bastante exclusivistas. O movimento das congregações cristãs surgiu entre imigrantes italianos e americanos e no começo se restringia aos mesmos. Chegou ao Brasil por volta de 1910 com o italiano Luigi Francescon, um italiano que trouxe dos Estados Unidos a mensagem pentecostal, estabelecendo os núcleos, um no Paraná, com membros da origem católica, e outro em São Paulo, com membros de origem evangélica. Bom, alguns pontos interessantes dentro dessa narrativa. Primeiro, a congregação cristã é uma igreja pentecostal ou uma seita pentecostal, mas não se engane,
Nós vamos ver aqui que vai se diferenciar de algumas doutrinas bíblicas. Segundo, eles são radicais, ou seja, para ser membro da congregação, mesmo que você tenha sido batizado, você precisará ser batizado de novo. Eles são radicais porque eles não fazem evangelismo pessoal, eles não fazem evangelismo público, eles não são adeptos da propagação da congregação na mídia e, além disso, eles se limitam a fazer evangelismo ou proselitismo entre eles. O que quer dizer a palavra prosélito, para dar origem à palavra proselitismo? Prosélito, dentro da época de Jesus, era um gentio. O que é um gentio? A palavra gentio significa estrangeiro. Era um gentio que era convertido ao judaísmo. E esse indivíduo era chamado de prosélito, ou seja, o judaísmo recebia esse gentio e ele recebia o nome de prosélito. E quando eu falo de proselitismo dentro da congregação cristã, aonde eles se limitam a apenas divulgar os seus dogmas entre eles, eu estou falando de que eles apenas se limitam a transmitir a mensagem da congregação cristã somente entre eles, entre os correligionários, entre os co-irmãos. Eles não abrem, você não vai ver membros da congregação cristã fazendo evangelismo na rua. Eles não fazem isso, eles não creem nesse tipo de evangelho. Bom, vamos para algumas crenças e algumas refutações bíblicas da congregação cristã. Quando você vai para a página 11, nós temos o primeiro ponto, o pastor. A congregação não possui pastor como seus líderes, possui apenas anciãos e diáconos. Não assalaria seus líderes, não há pastor senão Jesus Cristo. Seus líderes não estudam. Bom, vamos pontuar algumas coisas. Bom, até o ponto de que eles não aceitam pastores ou uma pessoa com o cargo ministerial de pastor, até nós entendemos. Porque eles alegam que o único pastor é Jesus. Porém, quando você vai para Efésios capítulo 4, versículo 11, o apóstolo relata ali a hierarquia ministerial de uma igreja. Paulo vai dizer: Cristo deu uns para apóstolos, mestres, evangelistas, diáconos e pastores.